Corinthians não se acerta no ataque, toma um gol aí já no segundo tempo e uma falha defensiva bizonha, mais uma, e é o jogo das voltas dos que não foram, né? O Corinthians aí reaproveita jogadores que estavam emprestados e que acabaram não tendo aí o seu vínculo rescindido ou que não decidiram sair para outros clubes, entraram nessa partida. Isso e muito mais continua no vídeo aí após a vinheta. E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. O Corinthians aí foi a Fortaleza, pegar a equipe do Fortaleza que não vinha bem na competição, porém aí o Corinthians deu como prioridade aí, pelo que deu para ver a escalação, a Copa do Brasil na quarta-feira contra a equipe do Fluminense. Então o Corinthians aí veio bem mexido, né? Bem alterado mesmo, comparado aos últimos jogos, com alguns jogadores que nem vinham sendo muito utilizados pelo Vitor Pereira e outros que vinham aos trancos e barrancos ali em toda a sua trajetória com a camisa do Corinthians, vinham aí sendo meio que preteridos pelos técnicos de diretoria e acabaram sendo reutilizados pelo técnico Vitor Pereira. A escalação do Corinthians vem com Cássio, Bruno Mendes improvisado na lateral direita, já que o Corinthians tem Rafael Ramos com lesão e o Fagner provavelmente foi poupado para quarta-feira. Robson Bambu, depois de muitos jogos aí, voltou a ser relacionado, voltou a ser titular com a camisa do Corinthians. Robert Renan também voltou aí a ser utilizado, fazia um bom tempo que também não vinha sendo utilizado, com o Lucas Piton na lateral esquerda. No meio de campo, Fausto Vera, sendo titular mais uma vez aí, e ao lado dele Ramiro aí também um dos jogadores aí que poderiam ter saído, acabaram optando por continuar no Corinthians. Ramiro titular aí na volância, com o Juliano como meia de criação. Mais à frente, o Corinthians tinha Matheus Vital aí sendo titular, né? Matheus Vital mais um aí, que muitos aí pensavam que não continuaria no clube. Do outro lado, o Mosquito, e de centroavante Roger Guedes. Já para o segundo tempo, o Corinthians aí fez as mexidas, né? E entraram Duqueiroz, né? Que entrou para dar um descanso para o Fausto Vera, que vem sendo utilizado todos os jogos desde quando chegou com a camisa do Corinthians. E entrou também o Renato Augusto no lugar do Juliano para tentar dar fazer alguma coisa de diferente, que não aconteceu, vocês vão acompanhar aí no React. Entrou o Yuri Alberto no lugar do Roger Guedes também aí para dar uma mesclada de descanso. Entrou o Watson, além do Léo, vamos colocar assim, né? É uma emoção gigantesca aí ser utilizada. Mas, né, o Léo, que vinha sendo muito preterido, foi emprestado quando tinha a pretensão de vender e ele aí acabou sendo reutilizado. Léo Natel, aí, que foi contratado pelo Corinthians há alguns anos atrás, rescindindo o seu contrato com o São Paulo e tudo mais, acabou aí não rendendo o que se esperava no Corinthians, porém foi um dos jogadores que tiveram uma grande oportunidade aí nessa partida e soube aproveitar muito bem. Se apresentou bem e foi o único que conseguiu acertar o gol da equipe adversária. Vocês vão acompanhar no React, vocês vão ver como que foi difícil aí essa partida. Mas bora aí pro React, essa foi a escalação do Corinthians. Começa aí o React, né? Já com uma falta batida pelo Roger Guedes, né? A bola foi para fora. Mais um lance aí de falta, agora da equipe do Fortaleza, que bateu direto para fora. Primeiro tempo aí os goleiros basicamente não sujaram a roupa, né? Aí mais um lance do Fortaleza, onde a bola foi para fora novamente. Agora já aí no finalzinho do... Não, já é no segundo tempo esse lance. Cruzamento de escanteio, bola na trave da equipe do Fortaleza. Foi um dos lances, o primeiro lance de perigo, né? Aí o Corinthians teve uma oportunidade aí, em troca de cabeça, a bola voltou pro Juliano, que poderia ter tido mais calma e quis dar o chutão direto para frente. E aí, mais um bate-rebate ali da defesa do Corinthians com a do Fortaleza. A bola sobrou pro jogador do Fortaleza, que fez o que quis e chutou. A bola passou por cima. Mais um lance do Fortaleza com oportunidades. O jogador do Fortaleza ali, na entrada da área livre, chutou e obrigou o Cássio a fazer uma defesa.
Mais um cruzamento na área, Cássio tira a primeira bola, a bola ainda sobe o Fortaleza que arremata, mas arremata para fora. E aí o lance do gol, né? Olha lá, o Corinthians está bem montadinho e um bate-rebate ali tirou toda a defesa do Corinthians, que daí o Robert Renan não teve o que fazer, tentou evitar o chute ali do jogador do Fortaleza, que o cortou e chutou ali, sem chance de defesa para o Cássio, né? Que o Cássio imaginou que ele ia bater cruzado, ele bateu no canto do goleiro. 1-0 pro Fortaleza, um dos lances mais bizonhos aí do Corinthians, do jogo. E aí, ó, cruzamento na área, a bola correu o campo todo, o Renato Augusto tabelou ali com o jogador e arrematou de pé direito para fora. E aí o lance que eu falei, ó, o Léo Natel tentou um lance mais diferenciado, não conseguiu. Depois ele conseguiu roubar a bola e arrematou para o goleiro fazer uma grande defesa, o Fernando Miguel. E foi o único chute do Corinthians no gol. Isso foi o preocupante dessa partida. Mais um lance aí do Fortaleza. Não tão preocupante porque o Corinthians estava bem mexido, mas, né, obrigando o Cássio a fazer uma grande defesa aí. Mais um lance aí do Corinthians, o Corinthians tabelando. Ó, essa triangulação. Renato Augusto, a bola sobrou pro Yuri Alberto, que na hora que foi arrematar pegou muito embaixo da bola. Vitor Pereira ficou louco lá no banco de reservas. Aí, e esse foi o react da partida. Vocês vão estar acompanhando aí os números do jogo, vocês vão ver que de fato não preocupou tanto, porque foi um time bem alternativo, bem mexido. O Vitor Pereira começou a colocar os considerados titulares já no segundo tempo, mas Fortaleza deu 13 chutes contra 7 do Corinthians e acertou 4, sendo um deles um gol. Já o Corinthians acertou apenas um e foi um chute de fora da área, onde o Léo Natel conseguiu fazer o Fernando Miguel fazer uma grande defesa, mas de uma bola não de criação, uma bola brigada, onde o Corinthians conseguiu perder uma bola de forma despretensiosa e na sequência conseguiu ganhar a bola roubando ela do jogador de Fortaleza e um arremate de fora da área. Fora isso, o Corinthians não teve muitas outras alternâncias da partida. A chance que o Corinthians teve de chegar na frente foram bolas que foram perdidas, que depois o Corinthians conseguiu recuperar e dar sequência no jogo. O Corinthians ficou com a bola praticamente o jogo todo, mesmo tendo um time bem alternativo, então isso deixa a gente um pouquinho mais triste em questão aí do resultado da partida, né? Inclusive o Vitor Pereira aí, no lance do Yuri Alberto, se vocês forem acompanhar aí a sequência, o jogo todo, o Vitor Pereira é muito bravo, porque o Corinthians jogou razoavelmente bem, mas acabou aí pecando em alguns lances, como o lance de lateral, onde a bola estava time bem montado, com todo mundo ali posicionado, e uma bola que veio para trás, o jogador que saiu dali errou o bote, tá certo? Errou, mas o resto desmontou, né? Não tinha mais ninguém ali. Então, contrabalanceia aí o esquema tático do Vitor Pereira. Ora tá muito bem e depois do nada o Corinthians tem um buraco gigantesco que acabou resultando no gol da equipe adversária, né? Com esse resultado aí, o Corinthians caiu mais uma posição, né? Já que o Fluminense venceu na rodada. Então o Fluminense passou o Corinthians, passou o Flamengo, que empatou com a equipe do Palmeiras. Só que com o empate aumentou aí um pontinho, né, a distância entre Corinthians e Palmeiras, que eram de 9, agora está em 10. O único time que pode chegar no Corinthians ainda nessa rodada é o Internacional, que vai somar o mesmo número de pontos. Se eu não me engano, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então com isso o Corinthians ainda manterá a quarta posição. Mas ali, né, tá aquele embolo, não tá complicado o Corinthians não se classificar direto para a Libertadores do ano que vem. Mas em relação ao título do Brasileiro ficou um pouquinho mais complicado, já que a equipe do Palmeiras é muito mais regular do que a equipe do Corinthians. Então a possibilidade do Palmeiras ter uma sequência de derrotas tão grande assim é muito difícil, principalmente em você ter apenas um turno aí. Então acho que o Palmeiras não vai perder tantos pontos assim na sequência. Pode ser que empate, como aconteceu com o Flamengo. Um bom jogo onde o Flamengo dominou o jogo inteiro, vencendo a partida do jogo inteiro, e o Palmeiras achou um gol. Assim como no jogo contra o Corinthians. O Corinthians dominou o Palmeiras e o Palmeiras foi lá e achou um gol. Foi a mesma coisa no jogo contra o Flamengo. O Flamengo vencendo aí até o segundo tempo, onde o Rafael Veiga achou um belo chute da entrada da área e fez o gol. Então eu acho que para título brasileiro ficou completamente improvável,
mas o Corinthians aí está se moldando para tentar ganhar o título da Copa do Brasil. Esse sim, a Corinthians tem uma grande possibilidade, mas se porventura acontecer qualquer coisa, porque a gente sabe que o elenco do Corinthians ainda não estava preparado para brigar por títulos, mas sim para buscar classificações importantes. E o Corinthians vem conseguindo. Foi além daquilo que se imaginava no campeonato, na Copa Libertadores, né? Com o elenco que tinha, foi muito além do que se imaginava. Né? Quando o elenco foi voltar, já estava com um resultado adverso muito difícil de ser revertido. Depois, o brasileiro, o Corinthians está entre os 4 primeiros, que é um resultado muito positivo para um time que ainda vem se moldando, vem adquirindo peças, como no jogo de hoje, teve várias peças alternativas, ainda tem muitos jogadores lesionados, que o Corinthians acabou perdendo nessa sequência. Então, estar em 4º lugar é um resultado muito bom para como o plantel do Corinthians se encontra hoje. E a Copa do Brasil, o Corinthians está numa semifinal da Copa do Brasil, com um elenco ainda em construção. Então é uma sequência, o Corinthians chegou muito além do que se imaginava dessa equipe, porque no início da temporada o Corinthians mais se imaginava chegar a umas oitavas de final da Libertadores, chegar ali a umas quartas de final da Copa do Brasil e buscar uma vaga ali entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, ou 8 primeiros, como foi aí 8, 9 primeiros, como foi no ano passado. Então, essa era a pretensão do Corinthians, sabendo que o trabalho do Vitor Pereira se iniciou muito tardiamente. O Corinthians tinha que ter iniciado com ele desde o início do ano, para ele montar o elenco bonitinho, porque se o Corinthians tivesse montado o seu elenco no Campeonato Paulista, possivelmente aí seria muito mais, o Corinthians estaria muito mais bem preparado do que está hoje. Corinthians aí que volta a campo na próxima quarta-feira, já contra o Fluminense, jogo 7h30, né? Então o Corinthians viaja ao Rio para pegar o Fluminense 7h30 em busca aí desse título da Copa do Brasil. O Corinthians, no último jogo contra o Fluminense, acabou perdendo, mas era um time bem alternativo, bem mexido e ainda vinha se encontrando. Agora parece que o Corinthians se encontrou, né? Então eu acho aí que dá para sair um jogo muito positivo para o Corinthians. Inclusive acredito numa vitória aí de pelo menos uns 2-0 contra a equipe do Fluminense, que é um time que gosta de ficar com a bola. Então acho que facilitaria um pouco mais para a equipe do Corinthians, diferente do jogo de hoje que tinha que propor o jogo. O Corinthians pode jogar de uma forma mais reativa e aproveitar os espaços. Então com isso o Corinthians aproveitaria espaço com o Yuri Alberto, com o próprio Roger Guedes, até mesmo Adson, Mosquito poderiam ter uma oportunidade melhor. E aí as peças suplentes, como é o caso de Matheus Vital e o Léo Natel, também poderiam ter oportunidades até mesmo de ter uma oportunidade de fazer um gol. Então eu acho aí que nesse jogo contra o Fluminense, o Corinthians aí tem a possibilidade de angariar aí uns 2-0 já lá no Rio de Janeiro e encaminhar a classificação aqui para São Paulo para a final da Copa do Brasil. Já na sequência tem o jogo contra o Bragantino, na segunda-feira, né, dia 29/8. O Corinthians terá semana livre, né, para depois pegar o São Paulo, um clássico aí. Então o Corinthians possivelmente contra o Internacional entrará com força máxima, né, poupará contra o Bragantino, entrará com força máxima contra o Internacional e depois aí poupará o seu time, terão aí 5 a 7 dias de descanso e entrar com o time principal já contra o São Paulo para buscar aí uma vitória aí importante contra o São Paulo e depois esperamos com o resultado encaminhado, pega o Fluminense em casa no dia 15/9 às 8 horas da noite. E aí, qual é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da partida de hoje do Corinthians. Eu achei que não foi tão ruim, né? Poderia ter sido pior por todas as mexidas feitas pelo Vitor Pereira em função de desgaste, de lesões e tudo mais. Então acho que foi uma mexida necessária. Recuperou muitos jogadores aí que não vinham sendo utilizados, foram utilizados nessa partida. Então eu acho que foi um resultado positivo, mesmo que a derrota tenha vindo, que já era mais ou menos esperada se você analisar as mexidas que ele fez. Você imaginaria que o Corinthians aí lutaria para ao menos tentar um empate em um meio de uma bagunça de jogadores. Mas não foi o que apresentou em campo, então aí o resultado
poderia ter sido no mínimo um empate, que já estaria de bom tamanho, mas a ineficiência do ataque corintiano ficou devendo bastante. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o like para ajudar aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.